prova, 6 anos de perseguição, 6 anos de plantio, 6 anos de sofrimento, 6 anos de lágrima, 6 anos de luta, 6 anos de medalha, 6 anos de vitória, porque está no seu lado. Olha para alguém que está do seu lado. Diga assim, parece mentira, mas faço parte de um povo indestrutível. Faço parte de um povo invencível. Faço parte de um povo inabalado. Minha alma anseia por ti. Somos inabalados. Somos indestrutíveis. Agradecemos a Deus por esses anos de conquista, por esses anos de vitória, por esses anos que quanto mais o inimigo jogava água, Jesus derramava o seu fogo. Quanto mais o inimigo persegue a igreja, mais Jesus reveste ela de glória. Quanto mais o inimigo tenta bater, o Senhor lhe exalta a igreja. A igreja exaltada o nome do Senhor. Somos um povo indestrutível. Guarde isso no seu coração nessa noite. Olha para alguém e diga assim: somos um povo indestrutível. A prova pode vir. Somos indestrutíveis. Se fosse para a prova te matar, irmão, diga isso. Se fosse para a provação te matar, você já estava no caixão. E no fim de Deus, você ainda está aqui, sentado nessa cadeira santa, adorando esse Deus. Se fosse para desistir, você já tinha desistido faz tempo. Mas o que te faz perseverar foi aquele que te chamou, foi aquele que te capacitou, foi aquele que te gente, sua pensar profunda.
capítulo 4. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao versículo 18. Não, pode ficar sentado. Iremos fazer 3 observações nesse texto. Aleluia. Iremos fazer 3 observações nesse texto. Para dizermos aqui, para declararmos que somos um povo indestrutível, temos que ter base bíblica para isso. Louvado seja o nome de Jesus. Minha esposa é testemunha. Passei a semana toda estudando sobre Mateus 25, estudando, lendo, fiz meus bolsos, glórias a Deus. Aleluia. Mas que o Senhor glorificado seja mais uma vez nessa noite. Somos um povo indestrutível, aleluia. Se fosse para você, se fosse para você desistir, morrer, entregar, ir embora, já tinha acontecido. Mas por que não aconteceu? Porque quantas vezes você mesmo vai, Senhor, eu não posso mais. Porque eu que tenho ponto final, a vírgula da sua vida, ele que escreve a sua história, E o que o Senhor faz me entender, faz me compreender a causa desses 6 anos de luta, de sofrimento, de perseguição, de prova, e que o inimigo levantava homem, o inimigo levantava tantas coisas. Mas o motivo de estarmos aqui é um Deus que se compadece de nós. É um Deus que o salmista Davi, compreendendo acerca de Deus, ele fala: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é aquele em quem me refugio, o Senhor é aquele que quando os inimigos se levantaram contra mim, Ele fez descer os céus, Ele montou sobre asas de querubins e veio ao meu encontro, se revelou no meio de uma tempestade, mas revelou que eu não sou Zé ninguém, mas se revelou que Ele é comigo. Eu tenho que dizer que por Deus, Ele sempre se revela, sempre se manifesta quando alguém, ou quando o inimigo estende a mão para tocar na menina nos olhos dele. É por isso que eu posso dizer, quantas vezes o inimigo já tentou te abater, te destruir, te colocar lá embaixo, quantas vezes você pensou em jogar a toalha e dar tudo como perdido, mas eu quero te dizer, a causa, o motivo, a razão, a circunstância de você estar aqui é porque você tem um Deus que te guarda 24 horas. Nesta noite, erguer no teu coração um movimento em batizá-lo como Ebenezer até aqui. O Senhor tem nos ajudado. Até aqui. O Senhor tem nos ajudado. Dividindo este texto, eu encontro no mínimo 3 causas, 3 motivos para declararmos que somos um povo indestrutível. A primeira parte do texto é o que nós lemos do versículo 7 ao versículo 15. Quando o apóstolo Paulo ele começa a dar um motivo: olha, perseguição eu tenho até de sobra, motivo para abandonar a fé eu tenho de balde, mas sabe por que eu não abandono? Sabe por que eu não fraquejo? Versículo 7 diz, ele vai assim: temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja dele, não nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A continuação deste texto, até o versículo 15, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá um motivo pelo qual podemos declarar que somos indestrutíveis. O primeiro motivo, a primeira causa, é porque a primeira causa que nos faz ser um povo indestrutível é porque há uma ação do Espírito Santo no nosso interior. O que o apóstolo Paulo ele declara é: atribulado nós somos, mas nunca a tribulação ela consegue chegar no meu âmago. A tribulação ela nunca consegue me vencer por dentro. As feridas podem ser feitas fora, mas aqui dentro não, aqui dentro há paz. O triunfo não pode ser externo. Eu posso até não triunfar na família, eu posso até não triunfar no trabalho, eu posso até não triunfar na minha vida externa, mas dentro de mim há sempre um cântico de vitória. A primeira causa, o primeiro motivo que faz o crente indestrutível, que faz a igreja indestrutível, é se há uma ação do Espírito de Deus
amparo de Deus, o carinho de Deus nunca falta. Fora a tribulação vem, mas no teu interior o Espírito faz você crer que você está andando de vitória em vitória, de glória em glória, de glória em glória. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus trabalhando no interior do coração do crente, que faz o crente olhar para um problema, que faz o crente olhar para a prova, que faz o crente olhar para a dificuldade e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o Espírito de Deus trabalhando na vida, no interior do crente, que faz ele olhar para a dificuldade e dizer: Pai, obrigado pela dificuldade, porque quando o Senhor permite uma dificuldade é para se mostrar um Deus presente na minha vida. Quando Deus permite o gigante se levantar para desafiar o povo dele, é porque chegou um tempo dele revelar os Davi que ele tem, que estão no meio do mato, que estão no anonimato. Eu quero te dizer, aleluia, que o gigante não é derrota para quem serve a Deus. Gigante é a oportunidade de mostrarmos que o nome do nosso Deus não pode ser desvalorizado e deve ser glorificado na minha vida. A primeira causa que nos faz indestrutíveis é isso. Então é por isso que o que o Senhor quer que permitamos sempre o Espírito de Deus agir dentro do nosso interior. Não queira alegria, não queira que a tua alegria venha de fora. Não queira que o teu gozo tenha que vir de fora. No mundo era assim. No mundo era assim. A gente buscava as alegrias externas, buscava as alegrias, os prazeres externos, mas eles não conseguiam chegar no íntimo do nosso ser. Eu não entendia, eu chegava 4 horas de ressaca em casa, cansado, depois de uma longa noite de festa, mas o meu interior não se alegrava. Foi aí que eu entendi que a alegria verdadeira só Jesus pode dar, porque ela não começa por fora, ela começa por dentro, aleluia. O coração alegre resplandece a formação do rosto, aleluia. A primeira causa que te faz indestrutível é quando há um trabalhar, uma ação contínua do Espírito de Deus na tua vida, aleluia. Aí a pessoa olha para você e diz: o vaso é fraco, o vaso é feio, o vaso não é belo. Mas você diz: aqui dentro tem um tesouro, meu filho, aqui dentro tem um depósito de filho de glória, aleluia. A segunda causa que nos faz indestrutíveis, se atentarmos para a continuação do texto, se explica no versículo 16: porque não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. A segunda causa que nos torna indestrutíveis, a segunda causa que torna o crente indestrutível, é a esperança dele. Não troque a sua esperança por nada. É por isso que lá em Efésios 6 fala que soldado que é soldado tem que ter o capacete da salvação, porque o capacete da salvação é a esperança do crente, aleluia. O refúgio do crente é o céu, aleluia. Quando o crente não tem esperança no céu, quando a tribulação chega a um alto extremo grau, ele perde as estribeiras, ele quer abandonar a fé, começa a xingar Deus, começa a botar Deus na parede. Mas quando o crente ele tem uma firme convicção, uma esperança no seu coração, quando ele perde as esperanças aqui na terra, ele fala, como o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo: mas eu sei que aquele que é fiel já está me esperando com a coroa de vitória. Aquele que é fiel já está me esperando com a coroa de glória. O crente que tem verdadeira esperança em Deus, ele chora as dores da lágrima, da aflição, da traição, ele chora, mas chora com alegria, dizendo: papai, estou chorando aqui na terra, mas quando eu cheguei na tua presença, o Senhor me parado, meu olho toda lágrima, e nunca mais sentirei dor, sentirei tristeza, nunca mais chorarei choro de derrota. Eu quero dizer que a segunda causa que te faz uma pessoa indestrutível é a tua firme esperança no Senhor Todo-Poderoso. E para encerrar, capítulo ainda 4,
Versículo de número 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. A única razão para tornar a igreja primitiva, uma igreja sem recursos, uma igreja sem apoio nenhum aqui na terra, mas perseguida pelo império, a única razão que eu encontro na Bíblia Sagrada para aquela igreja permitir ser perseverante, a única razão que eu encontro para ver na história dos pais primitivos da fé, mães verem, presenciarem o assassinato, a decapitação, o espancamento dos seus filhos, e depois também serem mortas, violentadas, e nunca deixar a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é porque aquele povo tinha uma visão celestial. A igreja precisa, e a igreja indestrutível tem uma visão celestial. Ela conquista aqui na terra, mas os seus olhos nunca se desvirtuam da nossa eterna morada. A sua visão é no céu, a sua visão é na glória, a sua visão é no reino todo-poderoso. Concluindo tudo aquilo que o Senhor tem expressado para a igreja nesta noite, o que fez essa igreja a permanecer 6 anos, mas aqui de pé, é porque ela, glorificado seja o nome do Senhor, teve primeiramente uma ação do Espírito Santo no seu interior. Segundo, teve uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo da glória, e tem uma visão espiritual das coisas de Deus. Para a igreja aguentar mais um ano, para você poder permanecer de pé mais um ano, você precisa continuar tendo essa ação do Espírito Santo no teu interior, essa firme esperança e essa visão do reino e da glória. Antes de entregar, quero contar o que aconteceu nesta madrugada. Algumas pessoas da igreja sempre contam isso. Quando Deus me dá a visão é colorida, mas eu sonho preto e branco. Eu não sei porquê, irmão. Só sonho preto e branco. Posso sonhar com escudo. Para mim é tudo preto e branco. Mas essa madrugada foi algo interessante. O Senhor me deu um sonho, e eu não gosto de dizer que foi sonho, foi uma visão. E eu via onde eu estava, era aqui em Sergipe, mas é um pouco diferente. E eu vi o tempo um pouco nublado. E daqui a pouco, onde eu estava, eu ouvi um sonido, um som muito fino, muito agudo, que chamava a atenção. E quando esse som bradou no céu, muita gente gritou de medo. E eu me virei. Quando eu me virei, dando costas para onde eu estava, eu vi um clarão no sol. Era como se o sol estivesse oculto atrás de uma nuvem. E aquele brilho, ele foi resplandecendo, e foi virando aquela bola gigante. Aconteceu isso nessa madrugada. E eu concentrava a minha visão naquele facho de luz. E quando eu olhei, começaram a sair como águias. Saía bem daquele brilho uma águia voando. Mas quando eu prestava atenção, aquela águia ia crescendo. Ela vinha voando sobre o céu. E quando eu olhava, não era águia. Era uma espécie de seres angelicais. E quando eu olhei, não era um, eram milhares se espalhando pelos 4 lados da terra. E eles eram enviados como se fosse um relâmpago para em cima de certas pessoas. E quando eles brilhavam sobre as pessoas sumiam e desapareciam. Eu comecei a levantar os braços e dizer: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. E eu vi aquele facho vindo à minha direção. Aquela luz brilhou e tudo ao meu redor sumiu. E eu ali estava de olhos fechados. No momento que eu abri os olhos, oh, louvado seja o nome de Jesus. Estarei a minha esposa como testemunha. Foi a primeira coisa que eu contei. Quando eu abri meus olhos, Senhor maravilhoso Deus, eu estava de joelho diante daquele que vive, daquele que reina, o Senhor nosso Jesus Cristo, que vai vir buscar a sua igreja. Eu quero te dizer, amada noiva do Cordeiro, Jesus está vindo buscar a sua noiva. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Eita, glória a Deus! E como confirmação, recebe nesta noite o renovo daquele que está vendo arrebatar a sua igreja. Aleluia! Eis que vem sem demora, eis que vem sem demora, aleluia. Jesus me deixa a visão nesta madrugada,
e a igreja do Senhor. A qualquer momento eu vou deixar esta terra para morar no céu de glória, para morar no céu de gozo. Mas a maior alegria não é nem porque vamos morar no céu, a maior alegria é porque iremos estar diante dele. Iremos estar de joelho diante dele, iremos receber o abraço de Deus, o abraço dele, iremos nos alegrar neste momento. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando a igreja. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, irmãos. Deus, Ele é fiel. Que todos tomem posse. Da minha parte, eu quero agradecer o que Deus tem feito. Agradeço a Deus por Deus ter colocado um homem de Deus na minha frente, do meu lado, para nos orientar. Eu digo lá na igreja que nós temos que agradecer ao nosso Deus todos os santos dias, porque Deus colocou, nós temos o pastor, nosso espiritual, ainda temos um psicólogo, irmão. Então louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Então só coisas grandes Deus tem feito na minha vida, e que Deus continue abençoando esse casal maravilhoso que deixou aqui para conosco, né, irmão? É mais do que um privilégio estar aqui também neste ministério. Me lembro bem que eu vou falar que quando eu conheci o pastor Ricardo, ele estava no hospital, no leito, tinha feito uma cirurgia, e desse dia para cá ainda dei, quando eu saí de lá, eu me lembro que Deus me fez louvar um hino para ele, estava com o diácono Marcelo. Depois que louvei, ia saindo, irmãos. Eu não sei se ele pode até lembrar, vou lembrar. Quando eu ia saindo, voltei. Disse, diácono, disse Marcelo, vou aqui. Fui lá, próximo dele, dei um beijo na testa. Dei um beijo na testa. E esse beijo ficou, irmão. Estou aqui para a glória de Deus. Não estava no ministério, estava pedindo a Deus direção. E para a glória de Deus, estou aqui. Para a glória de Deus. Então, são coisas que Deus Ele nos faz e nós só vamos entender, irmãos, depois que acontece mais na frente. Então, eu digo e agradeço ao Senhor por Ele ter colocado. Temos dois psicólogos. Temos o nosso Deus e temos o nosso pastor aqui na terra. Então, irmãos, não tem coisa melhor. Sabe de que, irmãos? Obedecer. A Bíblia, ela é clara, irmãos. Ali, em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Que eu e você, irmãos, tem que obedecer a nossa liderança, ou seja, o nosso pastor, ou quem está na frente, irmão, quem está na liderança. Quando eu e você obedece, irmão, está na direção do Senhor, na posição. Aleluia, glória a Deus. É impossível Deus não abençoar, irmãos. É impossível. Então, irmãos, eu não canso de dizer, irmãos. 13:17, Hebreus 13:17. É bíblico, irmãos. Se eu e você não obedecer a liderança, você não vai obedecer a Deus. Aleluia. Você não está obedecendo a Deus. Então obedeça, irmãos. É bíblico. Pega esse versículo para você. Hebreus 13:17. Obedeça a sua liderança. Porque quando você passa a obedecer a sua liderança, Deus Ele vai lhe honrar. Exemplos, irmãos. Eu já vou terminar, já vou entregar para o pastor. Exemplos. Você olha para a liderança aqui, veja o presbítero Fábio com a diaconisa Ana Paula. É mais um exemplo, eu digo, irmão, porque ele batalhou, guerreou embaixo de lama, na casa de Taipa. Ali, irmãos. Eu digo porque eu vi várias pessoas, viram? Se ele não é obediente, ele estaria hoje onde estava? Não. Mas ele foi obediente, irmão. É um exemplo para mim e para você. É um exemplo, irmão. É claro, nós estamos vendo. É visto. Obedeça a sua liderança. Eu tenho dito lá, meu irmão, lá na Gentimana. Se você não obedece a sua liderança, você não vai para lugar nenhum, meu irmão. Tem que obedecer, meu irmão.
É obedecer. 4 letrinhas, meu. Obedeça, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É um conselho, irmão. É um conselho que eu te dou. É um conselho de coração. Você obedecendo, grandes coisas o Senhor há de fazer na sua vida. Amém? Então eu quero agradecer por tudo. Que os irmãos continuem orando pelo irmão Reginaldo, pela diaconisa lá, Valquíria. Não veio porque chegou atrasada. Eu não poderia esperar porque eu ia dirigir o culto. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém? A minha oportunidade eu agradeço. E agora eu passo para o nosso pastor Ricardo. Está com a palavra. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por esse momento que Ele tem nos concedido de estarmos aqui para comemorarmos mais um ano de existência da IPAD aqui em Sergipe. Quero também de coração agradecer a Deus pela vida de todos vocês que tem segurado em nossas mãos e tem nos ajudado em tudo. E digo para todos que aqui estão é de suma importância, tanto para Deus quanto para mim. E é tão importante todos vocês que se alguém amanhã me perguntasse quem é o mais importante aqui, eu diria que todos é importante. E se a pessoa insistisse em perguntar, mas eu quero saber quem é o mais importante, eu diria da mesma forma. Para mim, todos é importante. Eu olho para todos e vejo todos de um modo igual. Mas se alguém insistisse e perguntasse, mas o que dá trabalho é importante, eu diria, mesmo se tivesse um ou outro que me desse trabalho, para mim ainda seria importante. Como todos que não me desse trabalho. Vocês não me dão trabalho. Vocês, pelo contrário, trabalham. E o sucesso dessa congregação, o sucesso da IPAD em Sergipe, não tem dependido simplesmente de mim. Tem dependido, em primeiro lugar, de Deus, e em segundo lugar, dos obreiros, que eu convido para se colocarem de pé. Os obreiros que fazem parte desse ministério também têm contribuído e muito para o sucesso dessa congregação ou da IPAD em Sergipe. E eu digo para os meus obreiros que aqui estão, não estão todos, mas eu digo para os que aqui estão, que todos, irmãos, é super importante para mim, porque tem contribuído para o crescimento desta obra. E o que eu desejo para os meus obreiros é sucesso, prosperidade, e que eles continuem do jeito que estão. Do jeito que estão, eles vão conseguir chegar no alvo, chegar no foco. E além desses obreiros que aqui estão, eu também digo para vocês, todos, que em terceiro lugar, vocês é que têm contribuído para o sucesso dessa obra.
dessa igreja. Eu só estou onde estou por causa de Deus e por causa de vocês. Porque se não fosse Deus e vocês do meu lado, eu não estaria aonde eu estou. E eu desejo também para toda a igreja, as mulheres que têm nos ajudado em oração, os jovens, a todos, que vocês permaneçam do jeito que estão, porque do jeito que estão, vocês vão conseguir, da mesma forma que os obreiros, alcançar os seus objetivos, vão conseguir chegar no seu alvo, no seu foco. E uma igreja como essa, irmãos, podemos sim dizer que é inabalável. Porque essa igreja aqui é de Cristo, ela é a igreja, porque é a instituição divina mais unida da terra. Essa igreja que é a instituição divina, ela é a instituição que mais ama na terra. Essa igreja que é a instituição divina, ela é a igreja que mais tem contribuído para melhorar o mundo, a terra. Nós, como sal da terra, temos conservado, preservado, tirado ferrugens de corações de pessoas que viviam aflitas, assim como a diaconisa Paula contou a história dela, a ponto de se separar, e quem sabe onde ela estaria hoje, se caso a vida dela não fosse transformada. Mas eu finalizo agradecendo ao meu Deus, em primeiro lugar, aos obreiros que têm nos ajudado em tudo, irmãos, em tudo. A igreja IPAD em Sergipe é uma igreja rica, de obreiros, de mulheres, de jovens, de crianças, de pessoas que são determinados. E a determinação é uma das coisas que nos leva a ter sucesso. Então continuem assim. E finalizo dizendo para vocês que vocês, irmãos, merecem uma salva de palmas. Além dos que aqui estão, tem algumas irmãs aqui em cima e não sei se 20, 25, 30 crianças fazendo os cabelos das irmãs caírem, mas estão de coração, irmão. E eu tenho muito a agradecer às irmãs que se prontificaram em agarrar esse novo projeto da IPAD aqui no Bugio, trabalhando com as crianças lá em cima, nas terças, fazendo o ensaio das crianças, nas quintas, fazendo a escola bíblica, e nos domingos, cultos, para elas mesmas dirigir, para elas mesmas pregar. Já que o espaço aqui está pequeno, então vamos preparar elas lá em cima, porque toda vez que elas descerem, vão descerem afogueadas. E as irmãs ficam aqui afogueadas, despreocupadas com as suas crianças. Até a semana retrasada, a Jaqueline tinha que estar ali, tinha que estar aqui, e eu olhava, Jesus. Mas graças a Deus ela está aí, né? Dizendo graças a Deus.
que o Isaac é elétrico. Ele me vê adorando aqui, ele pegou meu ritmo. Em casa é pulando, é rodando, é sapateando. Aí às vezes eu quero reclamar, mas vem a consciência. Ele está se espelhando em você. Ele me vê aqui, ó, dando glória, dando aleluia, vou para lá, vou para cá, então é normal. Mas eu agradeço a todos em nome